Começa agora Cases de Sucesso. Entrevistas reveladoras e instrutivas para você também ser uma pessoa de sucesso. Com a consultora empresarial Jaque Buozzi. Começa agora Cases de Sucesso com um super sucesso, o Marcos Simeone. Ele que é palestrante, também empresário e empreendedor. Muito bem-vindo, Marcos. Obrigado. Marcos, conta pra gente a sua história de sucesso. Bom, é bastante interessante porque, assim, em primeiro lugar, eu classifico sucesso de uma maneira bem diferenciada, né? Eu sempre digo que sucesso é você nunca chegar lá, né? Sucesso é a realização progressiva de um sonho válido. Então, quando eu estava a pé, eu sonhava em poder ter um golzinho. E aí, quando eu consegui esse golzinho, eu sonhava em ter um carro um pouco melhor. E aí, depois eu sonhava em ter uma Mercedes, entendeu? Então, eu sempre digo que sucesso é a realização progressiva de um sonho válido. Então, não adianta achar que eu cheguei lá, né? Então, em primeiro lugar, eu queria assim, deixar claro para as pessoas que estão ouvindo a gente, assistindo a gente, é que na minha concepção de sucesso, esse sucesso está muito mais nesse ser. Né? Eu sempre digo que se você perguntasse para mim na minha infância qual era o meu sonho, eu falava meu sonho é ter uma família, sabe? É casar e ter filhos, era o meu sonho. E detalhe, meu sonho continua até hoje em cima disso, né? Porque eu acredito que o restante é muito interessante, realização profissional é legal, dinheiro é muito legal, mas essas coisas elas são efêmeras e elas podem estar agora e amanhã elas podem não estar. E como é que você se prepara para isso? Porque eu sempre digo o seguinte, sabe, Jaque? O grande problema é que se a gente não tem um autoconceito muito sério do que nós somos, entendeu? Essas coisas vão disfarçar a nossa autoestima, entendeu? Então, ou seja, às vezes, com uma posição profissional muito legal, entende? Eu me acho o cara que é o rei da cocada preta, mas e se um dia a minha posição cai? E quantos nós já vimos cair? Sim. Não é verdade? Sim. Né? E se de repente eu tô com um bom carro e eu me escondo atrás daquilo e acho que a minha autoestima está elevada, mas se eu não tenho um autoconceito de mim e um bom autoconceito, se eu perco esse carro, o que acontece comigo? Entendeu? Se a minha empresa quebra, o que acontece comigo? E esse é o grande problema. As pessoas estão disfarçando a autoestima e disfarçando o sucesso através de coisas. Você entendeu? E o que acontece é que o sucesso de verdade é exatamente quando você cai. Quando você cai, o que você tem de autoconceito? Você tem a mesma coragem de erguer a cabeça, sabe? Entrar num carro, por exemplo, sem ar-condicionado e visitar o seu cliente com a mesma maneira que você fazia com a sua Mercedes? Pois é. Nossa, que interessante, Marcos. Entende isso? Então, assim, em primeiro lugar, é importante deixar claro, porque é isso que eu acredito, entende? E é por isso que eu sempre busquei um sucesso de uma forma um pouco diferente. Eu sempre digo que, para mim, eu estou buscando a minha principal faculdade. Eu chamo de faculdade da vida, que é o diploma da vida. E esse diploma da vida, quem vai dar são os meus filhos quando eu envelhecer. Se eu realmente dei conta do recado e fiz alguma diferença na vida deles, eles é que vão me dar isso. Mas, voltando à sua pergunta, né? Ou complementando a sua pergunta, eu sou natural de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Sou filho de Maura Simeone e Orlando Simeone. Os meus pais, minha mãe sempre foi dona de casa, sempre foi do lar. Depois que ela casou, né, ela era enfermeira e aí abandonou o trabalho para cuidar dos filhos, né, era uma atitude bem feminina essa. E o meu pai sempre foi corretor de imóveis. Só que o meu pai foi um corretor de imóveis um pouco diferente. Ele não era um corretor urbano, ele era um corretor rural. E o mais interessante é que a ligação que eu tenho com o Mato Grosso, e especificamente falando com Sinop, é muito grande por causa do meu pai. Olha que legal. Porque quando a colonizadora, né, ou seja, a Sinop com o N Pepino começou a desbravar essa região, o meu pai foi um dos corretores que começou a vender para os sulistas a ideia de ter uma terra na região de Sinop. Nossa. Você entendeu? Tanto é que eu conheci Sinop vindo numa caravan com meu pai em 1978. Nossa, existia Sinop em 1978? Existia Sinop, sabe? Então, assim, a minha ligação é muito forte aqui. Só que depois de um tempo, meu pai atuando nessa área, ele atuou também no meio de agropecuária, trabalhando com pecuária, especificamente falando. No plano Collor, meu pai quebrou.
Entendeu? E aí quando meu pai quebrou, eu tinha aproximadamente 16 para 17 anos. Eu brinco que até a década de 90 você vinha para o Mato Grosso por 3 razões. Ou transferido, ou quebrado, ou fugido. Né? O meu pai quebrou e fugiu e veio para o Mato Grosso e foi para Cuiabá. Só que eu não queria ir. Eu não queria ir para Cuiabá, eu queria ficar em Prudente, né? Eu já estava com 17 anos, trabalhando, tendo a minha vida e tal. Só que eu sempre sonhei em montar o meu próprio negócio. Mas eu sempre sonhei também em montar meu próprio negócio com meu pai. Eu adorava a ideia de construir um império junto com meu pai, entendeu? E aí o meu pai foi para lá, me convidou para um empreendimento e eu resolvi sair e voltei. Já vim para Cuiabá para começar tudo isso. E era muito engraçado que as pessoas me perguntavam, mas o que você vai fazer em Cuiabá? Eu falei assim, eu vou ficar rico, né? Que confiança, hein, Marco Simeone? É muito legal, porque assim... E ficou. Eu não falava, acho que eu não posso reclamar, né? Eu não posso reclamar. Mas assim, é engraçado porque eu não falava que eu ia trabalhar com tal coisa, eu ia fazer tal coisa. Então eu não sabia o que eu ia fazer. Só que foi muito difícil no início. E por que foi difícil? Porque eu tinha um processo de arrogância muito grande. E por quê? Porque quando eu mudei para Cuiabá, eu achava que eu estava indo para uma terra de cego. Entendeu? E é o que normalmente acontece com as pessoas que saem dos grandes centros e vêm para o Mato Grosso. E eles acham que isso aqui é terra de cego, né? E isso aqui não tem. Não tem terra de cego aqui, não tem cego aqui, sabe? E eu penei muito com tudo isso, porque eu achava que simplesmente por eu ter datilografia, isso na década de 90, eu ia conseguir emprego na hora. E eu não consegui nem entrevista. Entendeu? Nossa. Só que aí eu comecei a parar para repensar e eu verifiquei rapidamente que eu precisava fazer alguma coisa. E o que eu fiz? Eu investi em relacionamento. Como assim? Eu me matriculei numa escola de informática. Comecei a fazer aulas e aí as pessoas começaram a me conhecer. E nisso as pessoas me conheceram, começaram a me convidar para trabalhar nos lugares. E é através desse network onde eu comecei a me desenvolver. Até que um dia... eu li uma revista chamada HSM Management. E lá, eu tinha aproximadamente 18 para 19 anos de idade, foi no início da minha grande mudança. Por quê? A HSM Management estava começando no Brasil, ela era de capital argentino ainda, é até hoje a melhor revista de gestão do Brasil e a terceira melhor do mundo. E quando eu li aquela revista, eu falei, cara, essa revista é boa demais, né? Só que custava 600 URVs. 600 URVs, uma assinatura de 2 revistas por ano. Era uma por semestre, uma tiragem por semestre. Era muito cara. Eu diria para vocês que assim, é um salário mínimo hoje, ok? E aí o que acontece? Eu ganhava 600 URVs, só que eu comprei a assinatura da revista e assinei a revista. Me chamaram de louco, os meus colegas falaram que eu estava, pirado e não sei o que e tal. Até que um dia apareceu um curso em São Paulo com um cara chamado Alvin Toffler falando sobre a terceira onda. E, poxa, quando eu vi aquela propaganda, então eu falei, eu preciso ir nesse curso. E aí o que acontece? A minha mãe tinha uma pulseira de ouro, eu levei na Caixa Econômica Federal, penhorei a pulseira, não trouxe pra ela de volta até hoje. Sua mãe sabia disso? Sabia, não, foi ela que me ofereceu a pulseira. Nossa, que mãe Mas legal. Eu prometi pra ela, falei, mãe, eu vou devolver a pulseira. Eu não consegui devolver a pulseira, não dei conta. Mas aí penhorei a pulseira e fui pra São Paulo. E imagina, você com um dos maiores visionários do mundo, né, numa sala com 50 pessoas e você é uma delas. Com 19 anos de idade. Foi onde minha cabeça abriu. Pá! E eu comecei a ver um universo muito diferente, do que eu vivia, entende? E eu comecei a perceber a necessidade de eu, me capacitar mais e não esperar simplesmente a faculdade me capacitar. Eu precisava ir além da faculdade, só que eu tive um problema sério. Porque quando eu voltei, com essa ideia da HSM Management, eu comecei a levar isso para as empresas que eu trabalhava e os meus chefes não estavam tão preparados assim. E eu tive problemas seríssimos por causa disso. E várias vezes ser demitido exatamente porque eu queria tentar pensar na vanguarda e eles não queriam pensar na vanguarda porque eles diziam que isso não ia funcionar. Entendeu? E aí eu passei perrengues muito sérios em cima disso. Até que um dia eu comecei a decidir montar um negócio de uma maneira bem informal ainda, junto com um amigo, e trazer palestrantes para a cidade. E nós começamos a contratar palestrantes e levarmos para a cidade. Isso começou a dar muito certo, começou a acontecer, as pessoas começaram a gostar. Até que um dia eu trouxe um palestrante e foi a vez que a gente mais vendeu. Foi a venda que eu mais ganhei dinheiro vendendo uma palestra. Só que o cara bundiou. Como assim? Ele foi muito ruim. Sério? Pensa num cara que foi em 15 minutos, das 3.500 pessoas que estavam na sala, 1.500 foram embora. Em 15 minutos.
sabe? De tão ruim que o cara era. E eu falei, cara, e agora? E agora? Eu comecei como porteiro, terminei como assessor de estacionamento, sabe? Tentando me esconder das pessoas, que as pessoas passavam pra mim e falavam assim, não, sabe? Eu desculpa. Até que no outro dia eu levantei, né, junto com esse amigo, liguei pra ele e tal, né, que tecnicamente era o meu sócio informal. Falei, cara, nós precisamos fazer alguma coisa, né? O que nós vamos fazer? Falei, vamos fazer o seguinte... Vamos pedir desculpa para as empresas e vamos oferecer um treinamento nosso, gratuito, para compensar essa cagada. Tentar suprir. Né? Exatamente. Foi o que aconteceu. Começamos a ir nas empresas, começamos a oferecer. As coisas deram certo, as pessoas gostaram, começaram a contratar a gente. E a gente continuou se capacitando. As pessoas gostando. Não paramos até hoje. Construímos uma das maiores empresas de treinamento empresarial do Brasil. Nós temos filial hoje em Manaus, Campo Grande, Londrina, Curitiba, Campinas e a matriz em Cuiabá. Marcos Simeone, como é o nome da sua empresa? Sem Mais Desculpas Treinamentos. Então ela está fortalecida no Brasil. E como que é isso para você? Assim, como é administrar tantas filiais? Não é fácil. Não é fácil, é muito difícil. Se falar que é fácil, é uma mentira, sabe? Até porque nós temos um problema geográfico, nós temos um problema de capacitação dessas pessoas, de acompanhamento dessas pessoas. A vantagem é que nós temos muita gente que está na nossa história. E o que a gente fez? A gente construiu transformando essas pessoas capacitadas para assumir esses lugares. Então nós não achamos pessoas nos lugares. Essas pessoas vêm estando com a gente há 10, 15 anos e assumindo. Por exemplo, a pessoa que cuida da nossa filial em Campinas, que é o Ivan. O Ivan tem 15 anos conosco. A nossa empresa tem 17. Nossa. Entendeu? Então assim, mas não é fácil. Tem que realmente acompanhar, sabe? Procurar preparar pessoas, sabe? Dar autonomia para elas, mas empreender no Brasil é um papel muito difícil. Por isso que eu tenho que tirar o chapéu para todo mundo que empreende nesse país. O Marcos Simeone, que está brilhantando o nosso programa, ele é palestrante, além de empreendedor, empresário. Eu queria que você contasse pra gente o segredo do sucesso. É uma pergunta bem legal, viu? Mas ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que eu acabei, então, fazendo uma introdução muito próxima dessa sua última pergunta, né? Mas eu digo para vocês o seguinte, o que eu encaro como sucesso? Eu vou contar para vocês uma história rápida de um evento que aconteceu comigo. Eu fui em Taguatinga, há mais ou menos uns 10 anos atrás, fazer uma pesquisa, certo? Dentro de uma comunidade. Então eu entrei numa favela, né, lá em Taguatinga, e eu bati na porta de uma senhora. Essa senhora vivia numa casa de pau, porque não dá pra falar nem que era de madeira, era de pau, sabe? E aí bati na porta, ela tinha uns 70 anos de idade, ela me atendeu, falei pra ela da pesquisa, ela me levou até a cozinha dela, porque a sala era muito pequena, não tinha condições de me atender. Detalhe, a casa dela, o piso, não tinha piso, era chão batido. Né? Eu entrei na cozinha dela, só que detalhe, tá? A casa estava toda varrida. Mesmo sendo de chão batido, você percebia, sabe, ela varrida, ajeitadinha, entende? Entrei na cozinha, a cozinha toda organizada. Ela tinha aqueles filtros de barro que ela tinha ganhado e ela não tinha tampa. Então ela fez um crochê e aí ela colocou em cima para as moscas não entrarem. Ela criou 3 filhas e 4 netas. Aí eu pergunto, dá para dizer que uma pessoa dessa não é uma pessoa de sucesso? Entendeu? Sim. E aí, eu fui na casa do lado. Na casa do lado era feita com o mesmo pedaço de pau. Uma senhora também, não me recordo da idade, também me atendeu, também me levou para a cozinha. No chão dela também era chão batido, mas tinha cocô de gato e cachorro espalhado pela casa inteira. A cozinha dela estava um nojo. Ou seja, o que eu entendo? Sucesso é dignidade. Sucesso é você conseguir chegar no final da sua vida, seja a idade que for, olhar para trás e perceber o seguinte, cara, valeu a pena tudo que eu fiz, sabe? Fez diferença na vida das pessoas. Eu consegui ser luz na vida das pessoas, nem que seja na vida dos meus filhos, dos meus empregados ou dos meus patrões, você tá entendendo? Dos meus tios, dos meus irmãos, mas eu consegui fazer a diferença. Cada um com uma situação e realização financeira diferente, Sim. Mas a dignidade, ela é padrão.
Nossa, que lindo! Eu tô emocionada, acho que vocês aí também estão. É fantástico. O case de sucesso, você veio explicar de fato o que é ser um case de sucesso, trazer ideias que realmente consegue contemplar o que é ser um case de sucesso. Porque as pessoas acham que case de sucesso é uma pessoa famosa. Isso. Independente do que ela faça, do que ela seja, ela é famosa. Não Isso. é necessariamente isso. Nem um pouco, né? E o detalhe é que às vezes as pessoas vão descobrir isso só depois que perderam as coisas principais da vida dela. Entendeu? Então, ou seja, é lógico, a fama seria legal? Seria legal. Sem dúvida, mais dinheiro seria legal? Seria legal. Mas a pergunta é, a que preço? Agora, o que é importante dizer é que é o seguinte, isso não quer dizer que eu não queira dinheiro. Detalhe, e eu gosto de ganhar dinheiro e gosto de ganhar muito dinheiro. Porque eu digo que o dinheiro, ele nos dá opção. E nos dar opção é muito bom. Nos dá liberdade. Exatamente. Porém, o que nós temos que entender é que se esse dinheiro ele vem num preço muito alto, sabe, de sacrifícios de pessoas queridas, sabe, de inimizades, sabe, de antiética, de falta de moral, um dia esse preço ele vai vir ser cobrado. Sim. E aí essa fama, tudo isso que aconteceu, tá, vamos lá, vamos parar, vamos pensar em Michael Jackson. Vamos pensar em Elvis Presley, né? A gente poderia falar de tanta gente aqui. Então é maravilhoso o sucesso, é maravilhoso. O grande problema é que a gente acha que as pessoas só podem ser felizes pobre. Isso não é verdade. Eu conheço pessoas felizes pobre, felizes ricas, infelizes pobre e infelizes ricas. Certo? Sim. Eu prefiro ser feliz rico. Claro. Entende? Mas o detalhe é exatamente esse. Qual o tamanho da sua riqueza? Entende? E o principal de tudo, como que você olha para tudo isso, como que você construiu tudo isso. Quando você olha para o passado, você sente vergonha do que você fez, das pessoas que você pisou, das pessoas que você passou por cima, então aí é um problema. Mas se você sente orgulho, não importa quanto dinheiro você tem. Por quê? Porque aí tem o sabor do sucesso verdadeiro. Ai, que maravilha, Marcos. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Foi muito rica, muito instrutiva. Com certeza colaborou para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre esse nosso tema principal. Muito obrigado pela sua participação. E claro, sucesso faz parte da sua realidade. Dizer sucesso para você é dizer a sua realidade. Que isso, eu que agradeço demais você, até por te rever. Sei também toda a sua luta que você tem aqui em Sinop para fazer com que as coisas boas cheguem aos ouvidos das pessoas. Torço muito por ti, você sabe disso, o quanto eu torço pelo seu programa, torço por essa cidade e por todas as pessoas que acreditam no Brasil melhor. Maravilha. Gostaria de agradecer a Vanessa Amaziero, que cuida do meu cabelo, e também a Renata Alencar, que fez a minha maquiagem. Progressão para todos nós.